Então quero que você receba com carinho, com sorriso e com aplauso esse grande pastor e amigo, pastor Isaías Oliveira. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos. Deus sabe o que faz, né, irmãos? Deus nos fez fininho, mas fizesse a voz fina também, a gente já perdia a agenda pelo telefone. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso é um verso conhecidíssimo, o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero estender aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui convosco, participando deste culto. Sou grato a Deus pela oportunidade. Sou grato a Deus pelo pastor dessa casa, pastor Alexandre. Muito obrigado, viu, pastor? O senhor deixou saudade em Catanduva. Deus abençoe pastor Juliano, que foi a ponte que Deus usou para nós nos conhecermos essa igreja. Sou grato a Deus pela vida desses homens de Deus, a cada irmão presente, em nome de Jesus. Quantos acharam, dizem amém? Amém. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, na ocasião deste texto, ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, que foi da onde ele veio. Na ocasião aqui, ele já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu falo de momento, e Jesus não é de momento, Jesus ele é. Então ele não está vencedor, ele é vencedor. Por quê? Porque ele não foi. Quem foi não é mais, e não é porque foi, e ele não foi, ele é. E ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser, e ele não vai ser, ele já é. Ontem é, hoje é, e se você crê pode dar glória que ele já é amanhã também. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 8, vai dizer: Jesus Cristo não mudou, varão. Não mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é mesmo eternamente. Agora a pergunta é: como que ele é ontem, sendo que o ontem já passou? E como que ele é amanhã, sendo que o amanhã ainda nem chegou? Porque ontem eu fui, hoje eu sou. Se Jesus permitir, amanhã eu serei. Como aqui ninguém é melhor do que eu, ontem você foi, hoje você é. Se Jesus permitir, amanhã você será. E Deus é outro nível, irmãos. Ontem é, hoje é e amanhã ele já é Deus, para a glória do nome dele. Nós vivemos num tempo totalmente diferente do tempo de Deus. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, que vem de cronômetro, porque nós estamos presos a este tempo. Deus vem de um tempo chamado Kairos, enquanto Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Só para você me entender, quem vive no Cronos, que somos nós, o ontem já passou e o amanhã ainda vai chegar. Agora quem vive no Kairos tem acesso à eternidade. E quem tem acesso à eternidade, o ontem não passou e o amanhã já chegou. Ô glória, eu vou repetir aqui: quem vive na eternidade, trabalha na eternidade, o ontem ainda não acabou e o amanhã já chegou. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te traduzir. Quem sabe você está com o corpo na segunda, mas a cabeça já está na terça. Quem sabe você está aqui dentro na segunda, mas está pensando no problema da terça. Vou te dar uma notícia calorosa: tu vai perder a paz, vai perder a saúde, vai perder o apetite. Veio com uma meia dúzia de glória para soltar e não consegue soltar, porque teu corpo está na segunda e a cabeça já está na terça. Vou te dar uma notícia: tu vai ter que esperar passar a noite de segunda, madrugada de terça, amanhecer terça, para ver se você resolve o problema. Agora Deus não está preso ao tempo, porque Ele trabalha na eternidade. E quem trabalha na eternidade sai do hoje, vai no amanhã, resolve o amanhã, volta para o hoje, diz: pode ir amanhã que já tem vitória para você te esperando no dia de amanhã. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Glória, vou profetizar e erga a mão para receber. Quem sabe o adversário estava preparando uma terça de lágrima para alguém aqui. Quem sabe o adversário estava preparando uma semana de derrota para alguém aqui. Mas debaixo da autoridade desta palavra eu profetizo: pela tua entrada hoje aqui, é terça de vitória, é quarta de vitória, é quinta de vitória. Se você crê, dê outro glória, porque Deus tem vitória para você amanhã.
Glória, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Então o Senhor, Ele não está, Ele está no Monte das Oliveiras, retornando para o céu, que foi da onde Ele veio. Aqui tem um ditado aí fora que diz assim, pastor Alexandre: missão dada, missão cumprida. Aqui nós podemos enquadrar, porque tudo que Jesus veio para fazer, Ele não deixou nada pela metade. O que Ele veio para fazer, Ele fez. Por quê? Porque Ele é Deus de começo, meio e fim. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele falou que vai abrir porta, não interessa onde está a parede. O importante é que a chave está na mão dEle e a porta vai se abrir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele, quando veio aqui, irmão, Ele veio com propósitos. Diga comigo, propósito. Porque se tu saiu de casa hoje só para encher banco, com todo respeito, não me tenha como agressivo nas palavras, você está perdendo tempo. Se eu sair de Catanduva para andar 400 quilômetros, chegar aqui para brincar de dar glória e aleluia, eu estou perdendo tempo. Era melhor ficar na minha casa com a minha família. Saímos de casa com propósito. O Senhor, quando veio aqui, Ele veio com propósito. Só para você me entender, meu irmão, em breves palavras, Ele veio dar ponto final na dispensação da lei e inaugurar da graça. Ele veio fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, porque aquele contato estava incomodando. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? A história vai dizer que o rico morre e vai para o Hades, o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Aí o rico fica conversando com Abraão lá na porta do seio de Abraão: ops, dá para chamar Lázaro para mim aí? Não, não dá não. Por quê? Porque quem está aí não tem contato com quem está aqui. Quem está aqui também não tem contato com quem está aí. Dá para pingar uma gotinha de água na boca que o negócio aqui está quente mesmo? Também não. Dá para mim voltar e falar para minha família que o inferno existe de verdade? Eu posso voltar para falar? Também não. E por que não? Porque quem está aí não tem contato com quem está vivo. E quem está vivo não tem contato com quem já está aí. Já cai uma doutrina por aí por terra em nome de Jesus. Viu? Então, irmãos, o Senhor olhou e falou: quando eu for lá, eu vou acabar com esse contato aí. Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra, quando um ladrão olhou para ele e disse: ô Senhor, você diz que é filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e a nós também. Aí nós vamos crer em ti. O da ponta de lá falou: ô camarada, não zombe dele não. Nós estamos aqui porque merecemos, agora ele é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entraras no teu reino? Jesus disse: eu vim para isso. Hoje mesmo eu vou fechar o seio de Abraão, inaugurar o paraíso, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele veio com um propósito. Ele veio, meu irmão, vencer o diabo. Ele veio vencer o inferno. Ele veio vencer a morte. Eu não vou nem falar do diabo e do inferno, porque não chama o caso e o horário não dá. Mas deixa eu falar da morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão tu está dando glória aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, foi em vão o dia de ontem você ter vindo aqui para tomar a ceia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, foi em vão o dia que você levantou a mão aceitando a Ele e desceu as águas do batismo. Por quê, pastor? Porque Ele só seria mais um morto adorado. Mas o nosso Deus, nós somos o único povo na terra que comemora a morte daquele que vive. Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória melhor do que isso. Se os kardecistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito: aqui jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, vai ver escrito: aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, vai ver escrito: aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Mas se tu for no túmulo de Jesus, aí é para passear. Porque eu estive lá 2 vezes e vi escrito: não está mais aqui não, ele já ressuscitou. Aleluia. Pode aplaudir porque ele está vivo. Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio com um propósito. Não esqueça dessa palavra. Ele veio com... Por exemplo, ele veio inaugurar. Se nós fôssemos falar de tudo que Jesus veio para fazer, nós virávamos a noite aqui, não íamos concluir. Porque o próprio João falou: se tudo que ele fez fosse ser registrado, os livros da terra não conteriam. Mas deixa eu contar só mais um. Ele veio inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar te explicar. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua e tu não está enxergando a vitória. Tu está só vendo muralha e Deus está dizendo: não, a vitória já é tua. Parece que tem hora que quer passar mel na boca, né, irmão? Aí você pergunta: Deus, mas cadê a vitória, sendo que eu estou vendo só a muralha? Deus está dizendo: tu está vendo a muralha, mas atravesse a muralha, porque do lado de lá da muralha eu estou te esperando com a vitória que eu já falei que é tua. Ou seja, ela está nos planos de Deus, mas não está atuando. Só para tu me entender melhor, irmãos. A igreja, ela estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Você vai ver Jesus um dia chamando os seus discípulos.
E ele mandando os discípulos fazer uma pesquisa. Fala, vocês saem por aí e fazem uma pesquisa. O que os homens acham que eu sou? Saíram e voltaram com a resposta. Falaram, Senhor, todo mundo falou uma coisa só. Ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és o profeta. O resultado é um só. Para todo mundo tu és profeta. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? Andam comigo, viajam comigo, come comigo, bebe comigo, dorme comigo, acorda comigo, aprende comigo que eu sou para vocês. Pedro pegou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sois sobre esta pedra, eu edificarei. Por que ele disse eu edificarei? Porque ela não existia. Se a igreja existisse, Jesus teria dito, eu já edifiquei, ou ela já está edificada. Mas não, ele disse, eu edificarei. A pergunta é, cadê a igreja, pastor? Estava em Jesus, ele veio para inaugurar. Eu comparo a igreja, irmão, com uma mulher. Quando Deus ele vai coroar a criação, em Gênesis capítulo 1, se não me falha a memória, quando ele vai coroar a criação, ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí o versículo vai dizer lá, vírgula, e macho e fêmea os criou. Aí eu pergunto para os irmãos, cadê a fêmea? Sendo que a fêmea foi feita no capítulo 2. Mas no capítulo 1 já está escrito, macho e fêmea os criou. Cadê a fêmea? A fêmea estava no Adão. E cadê a igreja? A igreja estava em Jesus. A mulher escondida no homem, a igreja escondida em Jesus. No capítulo 2, Deus desce para dar uma passeada no jardim, vê cada animal macho andando com a sua fêmea e o Adão andando sozinho para lá e para cá. Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Vem cá, Adão. Deu-lhe uma anestesia geral, irmão. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher. Primeira da luz não foram as irmãs, foram nós varões. Mas para livramento nosso foi uma vez só, irmãos. Não, se eu fosse os irmãos, tinha dado um glória pelo livramento. Homem, teve... É poderoso mesmo, irmão. Por quê? Sabe por quê, varão? Porque homem não aguenta essas coisas, irmão. Viu? Homem não aguenta dor de dente. Homem não aguenta dor de cabeça. Imagine um homem dando à luz. Homem não aguenta choro de criança. E não adianta as irmãs balançar a cabeça e concordar com a nossa fragilidade, porque para isso tem uma explicação. Nós somos feitos do barro, irmão. O barro pode ser firme como for, mas se mergulhar na água e esquecer, derrete. Nós somos sensíveis. Oh, glória. As irmãs... Para as irmãs ter essa robustez que as irmãs têm, também tem uma explicação. As irmãs foram feitas do osso da costela. É por isso que toda mulher é firme, firme. É melhor ficar no firme. Quando Adão desperta do sono, ele olha e diz para Eva assim, eu estou sentindo que você saiu daqui. Você é carne da minha carne e ossos dos meus. Ó, e a igreja de Jesus, irmão? Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra, quando ele exclama, está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com tanta vergonha que escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra, bebendo sangue inocente, começou a tremer. Jesus já tinha dito. Ele disse, um dia, se os homens se calarem, as pedras clamarão. No Monte Caveira não tem uma rocha inteira. A montanha é grande, mas é toda cheia de porosidade, lascada, faltando pedaço, buraco, arruinado, como se o monte estivesse dizendo, nós nos quebramos todo. Mas nós falamos que verdadeiramente quem passou por aqui era o Filho de Deus. O soldado romano veio e enfiou a lança do seu lado. E o texto diz que quando ele arranca, saiu todo o sangue e toda a água. Naquele instante, irmão, prepare um glória. Como do lado do Adão saiu a mulher, do lado de Jesus nasceu a igreja. Aí ele vai concluir o texto dizendo, eu edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu estou profetizando. A igreja aqui está com um desafio, mas eu estou dizendo, sabe o que é prevalecer? Prevalecer no original quer dizer, ficará fechada diante dela. O que isso quer dizer? O dono da igreja vai na frente e a igreja vem marchando atrás. E os sinais vêm seguindo aos que crê. Se você crê, recebe esta palavra. O dono vai na frente, o diabo fecha, Deus abre. O diabo tranca, Deus arrebenta. E eu profetizo que tem porta aberta de Deus para a igreja aqui nesta noite. Você crê nesta palavra? Receba a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, e prepare um glória, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra. Ei, calabacho, estou sentindo Deus aqui.
Oh, glória! Diga comigo, propósitos. Então ele está no Monte das Oliveiras, retornando para o céu. Tudo isso ele está dizendo para os discípulos, irmão. Esse versículo nada mais é do que um cumprimento de uma promessa. Porque Deus faz promessa, Deus confirma promessa e Deus cumpre promessa. Aqui ele está confirmando. Confirmando o que, pastor? Evangelho de João, capítulo 14. Deixa eu parafrasear, irmão, que a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, deixa eu parafrasear. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz mais ou menos assim para os discípulos: vai chegar o dia de eu ir embora, viu? Estou parafraseando. Mas fica tranquilo, que eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Aqui Jesus já deixou uma lição. Ninguém dá glória a Deus porque é bonito. Ninguém dá glória a Deus porque é bom. Ninguém dá glória a Deus porque é o bambambam, desculpe da liberdade. Só conseguimos adorar a Deus porque temos o Espírito de Deus na vida. Oh, glórias a Jesus. E essa unção pega, viu, irmão? Essa unção pega. Tem um ditado aí fora que diz assim, tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Não é verdade? Tu entra na igreja, não está nem com vontade de conversar, mas sentou do lado de quem conversa, é perigoso tu começar a conversar. Tu entra na igreja, não quer nem olhar para o celular, mas se sentar do lado de quem gosta de mexer, é perigoso tu mexer também. Mas em contrapartida, quantas das vezes tu entra na igreja tão cansado, que o dia foi tão corrido, que tu diz assim, Senhor, abençoa o culto, que eu estou tão cansado, senão eu não vou aguentar. Eu vou te dar uma receita para você, quando você chegar na igreja assim. Procura 2 irmãos canela de fogo, pede licença e senta no meio. Tu vai tomar um glória da direita, um aleluia da esquerda, a glória de Deus pega. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Está confirmando uma promessa. Ele vem vindo aí, hein? E aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8, ele está confirmando. Ele está dizendo assim, lembra do que eu prometi para vocês? Eu estou confirmando. Eu não falei para vocês que eu ia e ele vinha? Pois o dia chegou. Eu estou parafraseando. O dia chegou. Chegou o dia de eu ir. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E ele está dizendo assim, e quando ele chegar, vocês vão receber a virtude dele que há de vir sobre vós. Oh, glórias a Jesus. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? 5. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não vou entrar nas 4 primeiras porque o horário não permite, mas deixa eu ficar na 5ª, que é a bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego, que quer dizer chaio, araté e dunamis. Esquece o grego, vamos para o português, irmão, que é o que interessa. Que quer dizer valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. E esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Valor, caráter e poder. O que Jesus está falando no pé da raiz da tradução é isso. Vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Percebe que quando eu falo de poder, a igreja reage. Quando eu falo de valor e caráter, nem tanto. Mas eu vou te dar uma notícia. Para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E para Deus trabalhar no meu caráter, eu tenho que reconhecer o valor. Porque quando eu reconheço o valor, Ele trabalha no caráter. E quando Ele trabalha no caráter, Ele me enche de poder. Vamos por partes aqui, irmão. Diga comigo, valor. Ou tu está achando que tu está aí de graça, irmão? Ou tu está achando que tu está aí porque tu não tinha outra coisa para fazer? Falou, eu estou sem sono, eu estou afinzão, eu vou na igreja hoje. Para tu estar aí, alguém pagou caro para tu estar sentado aí, irmão. Tem pessoas agora que daria tudo que tem para estar onde eu e você está. Estou falando verdade ou não, irmão? Dariam tudo. E tem gente que acha que porque Jesus morreu na cruz, ele já está salvo. Cuidado com esse pensamento. Pode ser pego de surpresa. Jesus morto na cruz não está dizendo que eu estou salvo. Jesus morto na cruz está dizendo o preço foi pago. E para mim ser salvo, tem que reconhecer o preço pago. Reconhece o preço que já foi pago, para você ter direito da salvação. Aí eu vou entender o que Paulo disse lá em Coríntios, em quem vós também estáis. Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste batizado, selado, timbrado, marcado, selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar te traduzir, irmão. O Espírito de Deus é o selo da promessa. E como que eu recebo? No dia que eu aceito a Jesus. Porque o preço já foi pago.
Mas no dia que o convite é feito e você levanta a mão recebendo Jesus, Jesus batiza, carimba, sela, timbra e diz: é meu. Eu não sei se eu estou percebendo por demais, mas parece que nem todo mundo entendeu. Eu vou tentar te traduzir. Eu trabalhei num estoque de uma grande empresa. E a ordem do gerente e o dono da empresa era o seguinte: para retirar o produto aqui no estoque, primeiro tem que comprar com o vendedor, passar no caixa, pagar, e quando chegar aqui não basta ter o ticket de pago, tem que ter o carimbo de pago. Se não for carimbado, não entrega, hein? Quanta briga arrumavam conosco, irmão. A pessoa chegava no estoque e dizia: ó, eu vim tirar esse aparelho aqui. Senhor, olha, enquanto eu vou pegando lá, dá para o senhor voltar lá no caixa e receber um carimbinho? Ele disse: mas mais prova do que estou pago é o ticket. Não, mais prova do que está pago é o carimbo. E eu não posso liberar se o senhor não tiver um carimbo aí. Brigavam com a gente, irmão, mas se não tivesse o carimbo, até provava o ticket que está pago, mas não estava confirmado. Tem que ter pago e confirmado. É isso que Deus está dizendo. Eu o preço já paguei. Quer ter certeza? Levanta a mão que eu vou carimbar também, vou mostrar que é meu. Eu não sei, irmão, e o diabo, desculpa da minha liberdade, eu não vim falar dele, mas eu tenho um nome para ele. Ele é tão endemoniado, que às vezes ele fica bombardeando a mente de alguns, dizendo: tá vendo? Ninguém te vê, ninguém te enxerga. Você viu que passou por você, nem te deu a paz do Senhor? Você viu? Ninguém te enxerga, você não tem valor aqui, sai daqui, vai embora. Mas Deus é tão tremendo que Ele levanta um poeta, uma poetisa, e Ele vai escrever uma oração dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Porque você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para alguém lá fora, mas é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu só não vou cantar, porque senão a banda vai me convidar e eu não tenho espaço na agenda, irmão.